Olá pessoal da análise, estão dando continuidade aí. Agora vamos falar das regras de derivação. Então, antes de começar com as regras de derivação, vamos relembrar aqui sobre derivada. Então tem uma função aqui que vai do intervalo I nos reais, e x0, um elemento aqui do domínio dessa função. Então f ela é derivável em I, por definição, né? Derivável em x0, aliás, né? Se o limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é a mesma coisa que o limite quando h tende a x0, quando h tende a 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, se esse limite aí existir. Se ele existir, então a gente fala que a função é derivável em x0. E se ela for derivável em todo ponto aqui do intervalo I, a gente tem uma função derivável. A função derivável é uma função que tem como domínio aqui um conjunto que está contido aqui no conjunto do domínio da função. Então, conjunto domínio da função derivada está contido aqui no domínio da função I. Então, pode ser o conjunto todo, pode não ser, dependendo se a função for derivável em todo ponto, ou se tiver algum ponto que ela não for derivável. Então, essa função ela vai de um domínio aqui dos reais, que pega um ponto x aqui do domínio da função, onde ela é derivável. Então, se ela for derivável em todo ponto, o domínio é o mesmo, né? E leva aqui os reais através do limite, né? f' de x como sendo o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, a gente viu nas propriedades de limite que esse limite é único, né? Então, se o limite existir, ele é único. Então, para cada elemento aqui, eu vou pegar aqui um conjunto A e um conjunto B, para eu ter uma relação, conjunto A e o conjunto B, para eu ter uma relação de função aqui entre esses dois conjuntos, todos os elementos aqui, eu tenho que ter apenas um associado aqui, que é o caso aqui do limite, né? Que se o limite existir, ele é único. Então, para cada elemento aqui do domínio da função, eu tenho apenas um valor aqui, um número real desse conjunto. E todos os elementos aqui, eles estão aqui associados, né? Então, isso caracteriza uma função. Essa função aqui é chamada de função derivável. Função derivada da função f. Bom, a gente viu então alguns exemplos. Por exemplo, se a função f de x for, por exemplo, mx mais n, então a sua derivada é igual a m, então é uma função constante, né? Ou seja, se a função, por exemplo, se eu tiver aqui a função x, se f de x aqui for apenas o x, aqui eu tenho que o m é igual a 1 e o n é igual a 0, então a f' de x aqui é igual a 1. Só para um caso particular. Aí a gente viu também que se eu tenho um número natural e a f de x sendo x elevado a n, a gente viu que a f' de x é igual a n vezes x elevado a n. Uma outra propriedade também, outra função que é fácil de derivar também, se a função é constante, né? Se eu tenho aqui a f de x igual a constante para todo x, nos números reais, por exemplo, né? Cada número real, então essa função ela vai ser derivável, e a derivada dela em x, a gente vai ver aqui, por exemplo, o limite, quando h tende a 0, de f de x mais h menos o f de x, dividido por h, isso aqui dá limite,
quando h tende a zero, f de x mais h é sempre k, né? Então fica k menos k, dividido por h, esse de cima é zero, então 0 sobre k sobre h é zero. Então, constante zero independe do h, isso aqui é igual a zero. Então, se a função é constante, ela é derivável e sua derivada é igual a zero. Algumas funções aqui, alguns exemplos particulares de funções que a gente precisa ir para poder usar aí, por exemplo, as regras de propriedade as regras de propriedade, né, para poder derivar funções mais complexas. Então vamos à primeira regra de derivação, proposição 9 aqui. Seja f uma função de nos reais, uma função derivável, então ela é derivável em todo ponto, ou seja, existe a função derivável em todos os pontos, que está definida em todos os pontos. Né? Então a função k vezes f, o que é uma função k vezes f? O que ela faz? Né? É uma nova função, então função k vezes f é uma função que vai do intervalo i dos reais, ela pega o valor aqui, um ponto x aqui do i, e leva em k vezes f de x, é uma função que está bem definida, né? Tem essa cara aqui. Então, é para mostrar que essa função aqui ela é derivável, e sua derivada é dada por, derivada dessa nova função, é dada por k vezes a derivada da função f. Isso vale para qualquer constante. Então, demonstração está aqui, né? Construa o quociente de Newton de k vezes f. Então, eu vou aqui calcular esse quociente aqui. Então, por exemplo, ele não fez aqui, né? Vamos fazer aqui com mais passo a passo. Por exemplo, estou aqui, função k vezes x, quero k vezes f, aliás, né? Quero saber se essa função aqui ela é derivável em todo ponto, né? Então eu vou pegar um ponto qualquer aqui, um ponto x, e calcular k vezes f, linha, ou seja, saber se existe isso aqui, né? Saber se existe isso é calcular o limite, quando h tende a zero, de k vezes f aplicado em x mais h, menos k vezes f aplicado em x, dividido por h. Então, o que é k vezes f aplicado em x mais h? A função é k vezes f. A função aqui ela leva x em k vezes f de x. Então, isso aqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de k vezes f de x mais h, menos k vezes f de x, dividido por h. Bom, posso colocar o h em evidência, então isso aqui fica limite, quando h tende a zero, de k que multiplica f de x mais h, menos o f de x, dividido por h. Estou fazendo um limite aqui com h multiplicando. Essa função aqui ela existe no limite, porque a função é derivável em x. Isso aqui é uma constante, também existe, então eu posso abrir os limites aqui, né? Isso aqui é igual ao limite, quando h tende a zero, de k, que multiplica o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos o f de x, dividido por h. Esse aqui não depende de h, então esse aqui é igual a k. E esse aqui é a derivada da função no ponto x. Então, derivada da função k vezes f em x é igual a k vezes a derivada de f em x. Isso é o que dá aqui, né? O que ele explica aqui, né? Que ele não aplicou o limite, né? Ele pega esse quociente aqui, nessa igualdade de quociente, aplica o limite e obtém isso aqui. Ok? Agora vamos para a proposição 10. Fala que se eu tenho uma função f de i nos reais, uma função derivável, no x0, né?
seja, é o ponto que a gente está querendo obter a regra. Se ela for derivável em todo x, eu só troco o x0 por x, de tal forma que o f de x é diferente de zero para todo x. Então, a função 1 sobre f, definida dessa forma aqui, 1 sobre f aplicada em x é igual a 1 sobre f de x, ela é derivável em x0, e sua derivada nesse ponto é dada por derivada de 1 sobre f em x0 é igual a menos derivada de f em x0 sobre a f em x0 ao quadrado. Então vamos só, aqui também faz só o quociente, vamos fazer ela aqui mais passo a passo. Então tem uma função f aqui de nos reais, derivável, Vamos colocar derivável em todo ponto, derivável em i. Quero saber que pego o x0 aqui, pertencente a i, e eu sei que a função é f de x, a função f de x, a função aplicada em x, ela é diferente de zero para todo x do domínio. Então, se define a função 1 sobre f, que tem o mesmo intervalo de domínio, o mesmo i de domínio, nos reais, pega um x aqui e leva em 1 sobre f de x. Ou seja, essa função aqui fica 1, o valor dela, 1 sobre f de x. Isso aqui faz sentido, porque a f de x aqui é diferente de zero para todo x. Então, como que é a derivada da função 1 sobre f no ponto x0? É o limite, quando h tende a zero, da função 1 sobre f aplicado em x0 mais h, menos a função 1 sobre f aplicada em x0 dividido por h. Mas o que é a função 1 sobre f aplicada em x0 mais h? Isso aqui então é igual ao limite de h tendendo a zero, de 1 sobre a f de x0 mais h, que é essa, que é a função aplicada em x0 mais h aqui, menos 1 sobre f aplicada em x0, dividido por h. Bom, aqui eu tenho uma fração, vamos tirar o mínimo aqui, ou seja, multiplicar os denominadores, passar por o mesmo denominador, então isso aqui fica igual ao limite. Por enquanto eu não resolvi o limite ainda, estou ainda querendo saber se ele é resolvível ou não, se não tem indeterminação, enfim. Então isso aqui eu posso multiplicar os denominadores aqui, f de x0 mais h vezes f de x0. Então, um denominador comum. Isso aqui dividido por f de x0 mais h dá f de x0. Menos, isso aqui dividido por f de x0 dá f de x0 mais h. F de x0 mais h. Isso aqui sobre h. Bom, uso as regras aí de frações, essa regra aqui, por exemplo, se eu tenho a dividido por b, dividido por c, dividido por d, isso aqui é a vezes b, que multiplica c vezes d. Melhor, contrário aqui. Inverte aqui b sobre c. Ou seja, é AD dividido por BC. No caso aqui, eu estou aqui com H sobre 1. Esse aqui está fazendo o papel aí dele. Então fica esse de cima vezes esse. Então fica F, que dá o limite. Limite. Quando H tende a zero, do cima aqui, vezes de baixo, que é F de x0 menos o f de x0 mais h sobre aqui, cadê? Sobre o b, que é esse aqui. Esse aqui, f de x0 mais h vezes f de x0. E inverte aqui nesse aqui, 1 sobre h.
Isso aqui é igual, posso colocar o menos aqui em evidência, tirar ele para fora, né? Então vai ficar igual a menos limite, quando h tende a zero, colocar o menos em evidência, vai ficar f de x0 mais h, deixa eu fazer aqui outra linha. Se eu coloco o menos em evidência aqui, fica f de x0 mais h menos f de x0. O menos aqui pode sair do limite. Na verdade, eu não sei se existe o limite ainda, então vamos deixar ele dentro do limite. Fica limite, quando h tende a zero, de menos, vou colocar um colchete aqui, né? Fica f x0 mais h menos o f de x0. Vou passar esse h para cá. Vezes, vou passar esse aqui para lá. 1 sobre f de x0 mais h vezes f de x0. Bom, agora eu tenho a multiplicação de duas funções. Essa função aqui, existe o limite, né, porque a função era derivável em x0. Isso aqui exatamente o limite dá exatamente a derivada, o negativo da derivada, né, que está com menos aqui. E como a função ela é contínua e diferente de zero, o limite também existe aqui, né? Então, quando eu aplico o limite aqui, esse limite aqui vai ficar menos. Isso aqui dá a derivada da função f' x0. E esse aqui dá 1 sobre f de x0 vezes f de x0, que é o f de x0 ao quadrado. Que é exatamente esse resultado aqui, né? Menos a derivada de f em x0 dividido por f de x0 ao quadrado. Então, se a função ela é derivável e ela é sempre diferente de zero, né, para todo x do domínio, então a função 1 sobre f ela é derivável em qualquer x, em qualquer x0, e sua derivada é menos derivada de f em x0 dividido por f aplicada em x0 ao quadrado. Ok? Então, proposição 11 é uma consequência imediata aí, né, da proposição anterior. Seja f um inteiro positivo, seja m, aliás, um inteiro positivo, seja um número natural, né? Então, a função f de x igual a x elevado a menos m é derivável para todo x aqui diferente de zero, e sua derivada é dada por essa expressão aqui. Então vamos aqui, né, usar a regra anterior para a função aqui. Eu estou com a função g de x igual a x elevado a m. E a gente viu nos exemplos anteriores que eu estou com, se o m aqui é um número natural, né, então essa função aqui é derivável e sua derivada é igual a m vezes x elevado a m menos 1. Então, agora pega a função f como sendo 1 sobre g e usa a propriedade anterior, né? Ou seja, a derivada de 1 sobre g aplicada em x, ela é sempre diferente, estou pegando aqui os valores diferentes de zero, derivada disso aqui é menos a derivada de g sobre g de x ao quadrado. A derivada de g, né, é m vezes m elevado a n menos 1, então fica menos m, x elevado a n menos 1, e a g ao quadrado vai ficar x elevado a m ao quadrado. X elevado a m ao quadrado é x elevado a 2m, então isso aqui fica menos x elevado a n menos 1 dividido por x elevado a 2m. Então eu posso colocar aqui, né, eu estou com um quociente de potências que tem a mesma base, então eu posso colocar essa potência aqui para cima e subtrair o expoente, né? Vai ficar aqui, então, vou colocar um sinal de menos aqui no expoente, vai ficar menos m, x elevado a m menos 1, que multiplica x elevado a menos 2m.
Isso aqui é menos m, x elevado a m menos 1 menos 2m, que dá, isso aqui é igual, né? Vai ficar m menos 2m dá menos m, fica menos m menos 1. Então fica menos m, que multiplica x elevado a menos m menos 1. Então, olha, se a função f de x é igual a x elevado a menos m, ela é derivada, né? E sua derivada de todo x diferente de zero, e sua derivada é menos m vezes x elevado a menos m menos 1. Com esse resultado aqui, a gente tem o seguinte, né? Que se eu tenho uma função f de x igual a x elevado a n, agora um n inteiro, qualquer, né? Diferente de zero, então a sua derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Se o n for positivo, eu estou nesse caso aqui, né, que a gente já tinha visto. Se o n for negativo, eu estou nesse caso aqui. Ok? Então, com isso a gente encerra essa aula. Próxima aula a gente continua.